Olá pessoal, estamos aqui com mais um episódio do nosso podcast Pode Escolher. Hoje a gente está com a Maria Alice, psicóloga. Se apresente pra gente, seja bem-vinda. Obrigada. Bom, sou Maria Alice, tenho 28 anos, sou formada em psicologia e também tenho pós-graduação em tradução e interpretação em Libras. Então eu acabo atuando nessas duas profissões. Que legal. Conta um pouco da sua formação, onde você se graduou, por que você escolheu Libras? Bom, eu me formei aqui em Votuporanga. A pós-graduação eu fiz na FEF, em Fernandópolis. Desde a graduação eu tenho contato com surdos. Foi aí o meu interesse em aprender Libras. Não foi o interesse logo de cara em ser intérprete. Né? Então, quando eu estava na graduação, eu vi a possibilidade de juntar as duas formações, de atender um público que até então eu via que tinha poucos profissionais que tinham esse conhecimento. Então, foi ali que começou um pouco esse interesse. Eu comecei a fazer alguns cursos básicos, até eu, depois que acabei a faculdade, fiz a pós. Você fez quantos cursos em Libras, assim, mais ou menos? Olha, eu fiz um curso de 2 anos, depois eu fiz vários cursos pequenos. Aqui no Senac eu fiz 2, mas aqui no Senac. Então eu devo ter feito aí uns 4, 5 cursos. Por que você escolheu psicologia? Por que eu escolhi? Bom, eu sempre me identifiquei, sempre achei que eu sou uma pessoa comunicativa e sempre gostei de interagir com pessoas. Então, quando eu vi, eu estava conversando tanto com crianças até com pessoas mais velhas. Então, eu sempre me vi com facilidade para isso, né? Então, foi onde começou a surgir o interesse. Na escola eu fiz teste vocacional e acabou que foi caminhando para esse lado. Bem interessante. E a sua carreira profissional começou quando? Bom, minha carreira como psicóloga ou desde quando eu comecei a trabalhar? Desde quando você começou a trabalhar e viu que realmente era esse caminho que você queria seguir. Tá. Então, primeiro eu comecei a trabalhar quando eu comecei a fazer faculdade. Então, no começo era mais para me bancar, né? Então, eu trabalhei em vários lugares, assim, como auxiliar administrativo, já trabalhei em mercado. E no meio da faculdade, eu comecei a fazer estágio. Então, fiz estágio em creches, depois eu fui para a escola. E a partir de então, como eu disse, eu sou muito comunicativa, eu comecei a fazer meio que estágios voluntários. E aí a gente vai conhecendo pessoas, aí oportunidades foram aparecendo. Então, comecei a trabalhar primeiro como educadora social. Aí depois que aí surgiu uma vaga às vezes de psicologia na área social, aí a questão da interpretação, eu fazia trabalho voluntário na igreja. Então, querendo ou não, é o famoso network, né? Você vai se enfiando dentro de ambientes diferentes, conhecendo pessoas, e aí foi meio que um pontapé, e aí eu conheci o Senac, enfim. Durante essa trajetória, você nunca teve dúvida do que você realmente queria? Tipo, eu quero ser intérprete de Libras, ou, e se eu for para esse caminho? Acredito que eu tenho isso até hoje, né? Eu acho que no mundo que a gente vive, antigamente as pessoas, vocês podem perceber, né? Elas tinham uma profissão para o resto da vida. Sim. Então hoje, eu comecei a minha profissão em 2. Então eu não me contentei em ser só psicóloga, eu sou psicóloga e intérprete. Então esse movimento, né, que eu acho que vai mudando de geração em geração, faz com que a gente, será que eu não posso fazer outra coisa? Tanto que eu já pensei, eu vou fazer filosofia, porque eu gosto muito de discussão, de teorias, né? Então, eu acredito que é um movimento, a vida da gente ela não vai ser estagnada, né? Então, esse movimento. É um caminho muito legal para seguir sendo psicóloga. Exatamente. Você tem interesse, você é pós-graduada, né? Isso. Você tem interesse em seguir um mestrado, um doutorado, fazer outra pós? Tem interesse sim. Tudo voltado na questão da pessoa com deficiência, porque a Libras ela é só uma parte, né, desse grupo. Então eu como psicóloga atendo, né, faço atendimentos hoje como psicóloga em Libras.
atuo aqui na tradução dos cursos, mas, por exemplo, eu tenho contato com pessoas que têm deficiência visual, que têm a deficiência física. Então, hoje eu tenho um objetivo do quê? De fazer um mestrado, por exemplo, para trabalhar com o público de inclusão. Seja inclusão com a deficiência, seja inclusão da pessoa idosa, por exemplo, né? Então, eu tenho esse interesse, não sei se talvez algo muito específico, né? Mas é um público bem geral, trabalhar com a inclusão de fato. Que legal. Você quer focar mais nessa parte da deficiência, da inclusão dos deficientes. Muito interessante. O que você diria para uma pessoa que quer seguir essa carreira? É um desafio, né? Porque eu acho que toda profissão a gente lida com pessoas, mas psicologia ou intérprete em si, ele sempre vai encontrar barreira. Por quê? Porque a gente lida com aquilo que é novo, com aquilo que em teoria é diferente. Porque se a gente for entrar numa discussão do que é ser diferente, a gente pode ficar aqui horas e horas e a gente não vai chegar num consenso, né? Mas a sociedade, ela vê a pessoa com deficiência, vê a psicologia, hoje até que está melhorando, mas vê a psicologia como algo assim, ai, quem vai em psicólogo é doido, né? Então, existem essas barreiras que a gente precisa quebrar. Então, não é uma profissão assim que você se encaixa de uma forma muito fácil, muito rápida, né? Então, é um desafio, mas é um desafio gostoso. Essa questão do preconceito de quem vai no psicólogo é doido, louco, tá diminuindo? Tá diminuindo depois da pandemia, porque depois da pandemia eu acho que muita gente começou a fazer isso. Sim, com certeza. Claro que com a pandemia, meio que a gente teve que engolir meio que goela abaixo, né? Porque a gente não teve muita escolha, porque o ser humano adoeceu. E não adoeceu só fisicamente, né? Mas as emoções adoeceram. Então, com certeza, ajudou muito. Mas ainda existe muita resistência. Tá? Mas ajudou. Eu acho que hoje em dia a psicologia está num campo de destaque. Legal. E para quem quer dar os primeiros passos na sua carreira, tanto seja psicologia, seja intérprete de Libras, qual é o caminho que a pessoa tem que seguir para conseguir isso? Olha, eu não sei se eu diria como uma receitinha de bolo, mas eu acredito que a pessoa ela precisa aproveitar as oportunidades, né? Então, por exemplo, eu trabalhava num emprego para manter a minha faculdade, então não tinha muito a ver com aquilo que eu estudava. Então, eu trabalhava na área financeira, então não tinha nada a ver. Mas ali eu conheci uma pessoa, aí ali a outra pessoa me indicou para outro lugar, aí ali eu tinha interesse, eu ia atrás, eu conversava. Então, eu acho que para quem quer começar, é só começando. Então, começa ali, talvez a pessoa pode olhar para um trabalho, ou às vezes uma função, ou até mesmo a questão dos estudos, né? Por quê? Porque não adianta a pessoa querer trabalhar, mas abandonar os estudos, por exemplo, né? Porque ela pode até conseguir uma colocação no mercado de trabalho, mas até um certo ponto. Porque hoje em dia o mundo, ele está sempre exigindo da gente, né? Então, como eu disse, a gente evolui muito. Então, se a gente para e fica meio que estagnado, a gente não acompanha. Então, acho que é estar aberto às oportunidades, né? Estar aberto às coisas novas. Ah, mas será que eu vou gostar? Não sei. Experimenta. Ah, não gostei, então vamos fazer outra coisa, né? Então não tem problema a gente não gostar daquilo que a gente começou. O problema é quando eu nem tento, né? A psicologia abre um leque muito grande de oportunidades, né? E junto com o intérprete de Libras abre outro leque enorme de oportunidades. E você tem interesse em focar em mais algum leque desses? Especificamente algum? Tá. Eu acredito que é na área de atendimento de surdos. Né? Com a pandemia isso ajudou também, porque o que acontece? Antigamente não existia essa questão de atendimento online, então os surdos eles tinham uma procura por profissionais que era muito restrita, né? Então com a pandemia e a liberação desses atendimentos online, foi uma oportunidade para eles também. Então, até que ponto isso é benéfico, até que ponto não é? Então, assim, a psicologia ela ainda está meio que tentando entender e se aprofundar. Ah, é presencial
ele surte mais efeito que o online ou não. Então acho que focar para o surdo, será que para ele está surtindo efeito? Será que não? Será que precisaria ser presencial ou não? Eu já tenho algumas respostas, né? Então, por exemplo, fazer um atendimento, o psicólogo, o intérprete e o surdo, não dá certo. Agora, se o psicólogo sabe Libras, aí dá certo. Então, você percebe que com isso a gente vai percebendo que esse campo ainda é muito novo. Então, que dá certo, que não dá. E aí eu acho que caminhar mais por esse lado é o meu foco. Profissionais nessa área, Tem poucos profissionais. Muito obrigada por ter participado. E eu queria que você deixasse um recadinho para quem está assistindo em Libras e a gente traduz depois. Claro, mas esse recadinho é para finalizar o podcast? Uma frase de inspiração para finalizar esse nosso episódio do podcast. Então tá joia. Então faço olhando para lá, Isso. Né? Tá. Certinho. Muito obrigada. Obrigada a vocês.